mais de anos. Ela é tetracampeã mundial. Ela ganhou em 2006, 1982, 1938 e 1934. O técnico é o Thiago Nitronero. Os principais jogadores são Pierre Multibocon, goleiro da Juventus da Itália. Andrea Pirlo, meio-campo da Juventus da Itália. E Márcia Balotelli, atacante da Itália. Na Itália, o futebol é chamado de calcio. Duas Copas foram disputadas na Itália, em 1974 e 1990. Um jogador já foi escolhido como o melhor do mundo no prêmio FIFA, que foi o Roberto Baggio, em 1993. Teve um goleador da Copa 1990, Totò Schillaci, que marcou 6 gols. A Itália ficará na cidade de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Seus 3 jogos na fase de grupos serão Itália versus Inglaterra, Itália versus Costa Rica e Itália versus Brasil. O Estado do Vaticano, sede mundial da Igreja Católica, localiza-se na Itália. Outra história é uma península que avança pelo mar Mediterrâneo e uma população de quase 600 milhões de habitantes. O norte da Itália é uma das áreas industriais mais desenvolvidas da Europa. A pizza foi criada em 1889 pelo pizzaiolo Raffaele Felipe. O nome é uma homenagem à rainha Margherita. As cores da bandeira italiana são verde manjericão, branco mussarela e vermelho tomate. A Itália é dividida em 20 regiões e 18º país mais desenvolvido do mundo. 8º índice mundial de qualidade de vida. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre um pouco do Portugal, que ele vai ficar com o grupo G, com a Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Ele teve 5 participações, nem o título, ficou na 3ª posição no ranking. Ele vai jogar contra quem? Nessa Copa? Contra a Alemanha, a 1h, 16 de junho, Arena Fonte Nova. Outro jogo ele vai enfrentar contra os Estados Unidos, 6h, Arena Amazônia, 22 de junho. E no outro ele vai enfrentar Gana, a 1h, 26 de junho, Estádio Nacional de Brasília. Agora vamos para os comerciais, deixando para o meu amigo Bruno. Agora, e ele vai falar sobre um pouco mais do Portugal. Boa tarde. Agora voltamos a apresentar e agora eu vou falar um pouco mais sobre a respeito de Portugal na Copa do Mundo. O Portugal começou a jogar oficialmente em 18 de novembro de 1921, quando participou da sua primeira Copa do Mundo Ele jogou contra a Espanha, sendo que o resultado de Portugal foi negativo por 2-1. O estádio oficial da seleção de Portugal é o Estádio Nacional do Jama. O estádio é localizado em Oeiras, Lisboa. O técnico do Portugal é o Paulo Bento. E os piores resultados e os melhores do Portugal na Copa foi que o melhor resultado que ele ganhou da seleção do Liechtenstein por 8-0. E o pior resultado do Portugal na Copa foi por 10-0 contra a Inglaterra. Então o programa até hoje vai ficando por aqui. E tchau.
Agora eu vou chamar meu amigo Everton, que irá comentar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Tá pronto para falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo? Aham. Everton, onde é que surgiu a Argentina? A Argentina tem início com a chegada dos primeiros seres humanos à região, estimada em 11 mil anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Quantas Copas a Argentina já participou? A Argentina já participou de 14 Copas do Mundo. Quantas Copas a Argentina já ganhou? A Argentina já ganhou 2 vezes de 14 jogos Quais os que times, ela já participou. quais os times que ela irá enfrentar? A Argentina vai enfrentar 3 times. O primeiro são eles: Bósnia e Herzegovina, Irã e Nigéria. Com quem vai ser seu primeiro jogo? O primeiro jogo da Argentina vai ser contra a Bósnia e Herzegovina, o segundo vai ser contra o Irã e o terceiro vai ser contra a Nigéria. Aonde que acontecerá esses jogos? O primeiro jogo vai ser em Rio de Janeiro, o segundo vai ser em Belo Horizonte e o terceiro vai ser em Porto Alegre. Agora já falamos de toda a Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho sobre Messi. Você acha que o Messi é um excelente jogador? Sim, ele faz muitas jogadas na Argentina e eu acho que ainda pretende melhorar ainda mais. Tu acha que ele pretende continuar na Argentina? Sim, porque ele é um bom jogador e faz muitas coisas na Argentina para ficar. Tu acha que ele pretende ainda continuar jogando pelo esse time bom da Argentina, todos eles? Sim, porque ele é um bom jogador e ainda pretende superar mais para mostrar para a Argentina. Agora vamos mostrar um salãozinho para falar para eles, para mostrar para vocês. Mais um balãozinho pra gente. Tá. Bom dia, eu sou Liana Camargo e está no ar mais um Jornal Diário de Sapucaia, com as notícias da hora. Hoje eu vou falar sobre o México, que tem uma população de aproximadamente 114 milhões de habitantes. Sua moeda oficial é o peso mexicano. Localiza-se ao sul da América do Norte. A mais famosa celebração mexicana é o Dia dos Mortos, que é de origem indígena e honra os falecidos no dia 2 de novembro. É uma das festas mais animadas mexicanas. Segundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. É festejada com comidas, músicas, bolos e doces preferidos dos mortos. O México na Copa. A seleção mexicana vai disputar pela 15ª vez na Copa do Mundo. Ele nunca ganhou uma Copa Mundial. As melhores campanhas foram em 1970, quando jogou em casa e foi até as quartas de final. Neste ano, o México vai estar na mesma chave que Brasil, Camarões e Croácia. O melhor jogador mexicano foi Hugo Sánchez. A melhor seleção campeã do mundo são Brasil 5 vezes, Itália 4 vezes, Alemanha 3 vezes, Argentina 2 vezes, Uruguai 2 vezes, França, Espanha e Inglaterra 1 vez. Os jogadores convocados para a Copa são os goleiros Jesus Corona, Alfredo Talavera, Guilherme Ochoa. Os defensores são Paulo Aguilar, Miguel Layujun, Francisco Rodrigues, Rafael Marques, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Diego Regis e Carlos Salcido. Os meio-campistas: Carlos Renan, Luiz Montes, João Carlos Medina, Héctor Herrera, Isaac Brizuela, José Jean Velasquez e Marco Fabiano. Os atacantes: Oribe Perlata, Javier Hernandes, Raul Jimenez, Giovanni dos Santos e Alan Polido. Este foi o Jornal Diário de Sapucaia com as notícias da hora. Bom dia! A gente está fazendo sobre o país Costa do Marfim. A Costa do Marfim é um país da África Ocidental. Sobre a economia da Costa do Marfim. A economia da Costa do Marfim baseia-se na agricultura de tipo plantação. O país tornou-se um dos maiores produtores de café e cacau, além de cultivar mandioca, banana, arroz, milho e coco. O desenvolvimento das produções agrícolas tem sido feito à custa do derrubo da floresta, o que no futuro poderá pôr em causa o equilíbrio ambiental nesta área e a própria economia do país. Nos recursos energéticos, o petróleo representa uma importante fonte de receita para o país. Os principais parceiros comerciais do país são a França, a Nigéria, a Holanda e a Alemanha. A Costa do Marfim jogará no Brasil sua terceira Copa do Mundo e a maneira consecutiva. 6 jogadores foram convocados para todos os 3 equipes.
Eles pertencem à chamada geração de ouro ou do futebol martinense, mas não conquistaram nenhum título do seu país. A seleção da Rússia se classificou para as três Copas do Mundo, 1994, 2002 e 2014. Nas duas primeiras edições, como país independente, a Rússia foi eliminada na primeira fase. Ainda assim, em 1994, Oleg Paleko foi um dos artilheiros da competição com 6 gols. Fábio Capello é o técnico da seleção russa. Os primeiros jogos da seleção russa da Copa do Mundo são Coreia versus Coreia versus Rússia, Bélgica versus Rússia e Argélia versus Rússia. A Rússia também é conhecida pela cultura e lugares turísticos. A capital, Moscou, é uma dessas lugares turísticos. A população russa chega a 142 milhões. A moeda da Rússia é chamada rúpia. A abreviação é RUB. O frio na Rússia também chega a 50 graus negativos. História da França. Os francos foram uma tribo germânica, provavelmente originária da Panônia, uma região de território onde hoje se situa a Hungria, e que mais tarde se mudaram para o oeste, para ocupar a região da Frísia, onde atualmente estão os Países Baixos, em meados do século IV da nossa era. Na época da descendência do Império Romano, o imperador Juliano, para pacificar estas tribos, lhe cedeu a Gália, e os francos se incorporaram ao império como um aliado federado. Na época do seu apogeu, o reino dos francos abarcou a maior parte do atual território da França e parte do que hoje é a Alemanha. Este povo germânico uniu-se aos povoadores celtas do lugar, os gauleses, e ambos os grupos indo-europeus constituíram a origem do que séculos mais tarde seria a notação francesa. No entanto, os francos deixaram uma marca mais forte que a dos gauleses, pelo menos no nome do país. Etimologicamente, França significa terra dos francos. As fronteiras da França moderna são muito semelhantes às fronteiras da antiga Gália, território habitado pelos gauleses, de origem celta. A Gália foi conquistada pelos romanos no século I a.C., e os gauleses acabaram por adaptar a cultura das línguas latinas. O cristianismo instalou-se durante os séculos II e III. As fronteiras do leste da Gália ao longo do rio Reno foram atravessadas por tribos germânicas, principalmente os francos, dos quais os antigos nome France vem durante o século IV. Apesar de a monarquia francesa ser muitas vezes datada do século V, a existência contínua da França como uma entidade separada começa com a divisão do Império Franco de Carlos Magno em uma parte leste e uma parte oeste. A parte do leste pode ser considerada como o começo do que é a atual Alemanha. A parte oeste como a França. Os sucessores de Carlos Magno dirigiram a França até 9087, quando Hugo Capeto
Duque de França e Conde de Paris, foi coroado rei da França. Seus sucessores da dinastia dos Capetos dirigiram a França até 1789, quando a Revolução Francesa instalou uma república em uma época de mudanças radicais que começou em 1989. Tomada na Bastilha em 1789, um dos eventos centrais da Revolução Francesa. Após diversas mudanças, a França chegou ao século XX com um país em transição política constante, passando diversas vezes por diferentes regimes políticos, piorando sua imagem no mundo. A seleção francesa se tornou uma potência no futebol mundial a partir da década de 80, quando era comandada por Michel Platini, um dos melhores jogadores do mundo à época. Destacaram-se pelo vistoso futebol apresentado no título da Eurocopa em 1984, pelo terceiro lugar na Copa do Mundo em 1986, além de um quarto lugar em 1982. Na década de 80, os franceses foram campeões também nos Jogos Olímpicos e em 1984, vencendo a seleção brasileira de futebol na grande final, onde os franceses foram derrotados pela Itália. França e Argentina são as únicas duas seleções do mundo a conquistar o quádruple corona, a vencedora da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, da Copa das Confederações e da Eurocopa, ou Copa América. Mas os melhores anos de Bleus viriam na década seguinte, em 90. Histórica geração de Zinedine Zidane, Thierry Henry e outros. Essa seleção jogou as semifinais do Euro em 1996 e 2 anos depois conquistaram a Copa do Mundo de 1998, realizada em território francês. Em 2000, venceram ainda a Eurocopa. Nos Jogos da Francofônia, conquistou a medalha de ouro em 1994 e obteve a medalha de prata em 2001. Apontada como favorita para o Mundial seguinte, realizada na Coreia do Sul e no Japão. A performance do time na Copa do Mundo de 2002 foi decepcionante. Não ganhou o único jogo, nem marcando um gol sequer. Apesar disso, ainda chegaram à Eurocopa 2004 como favoritos, mas foram batidos nas quartas de final pela Grécia, que se tornaria a campeã e 2 anos depois foi segunda colocada na Copa do Mundo de 2006, perdendo os pênaltis para a Itália. Também venceu o Campeonato Mundial de Futebol. E aí? Tô aqui falando hoje um pouco do time da Espanha. Eu não trabalho pra escola, né, no caso, que senão não teria falando pra vocês. Pra matéria de educação física, meu irmão me ajudou um pouco, sim. Eu vou olhar um pouco, assim, pro computador, porque não tem como alguém decorar isso aqui, apesar de não ser tanta coisa. Mas eu vou olhar um pouco, sim, pro computador, que não é possível eu conseguir decorar tudo isso, porque minha mente não suporta. Mas, bom, tô aqui pra falar um pouco do time da seleção espanhola, que é um time que vem ganhando bastante títulos até. Ele ganhou, se não me engano, a última Copa do Mundo, foi o último campeão do mundo, no caso. Venceu a Eurocopa. Tava olhando os vídeos aqui do Iniesta afirmando que ele não tem medo, que a seleção, né, no caso, não tem medo da seleção brasileira, né? Nosso time, né, no caso, todo mundo lá. Mas eles são certos, não tem
tipo, motivos pra eles terem medo da seleção brasileira, porque a seleção brasileira não é um time tão bom assim pra eles terem medo. Um time com mais de alto nível, né? Tava olhando aqui também. O nome do técnico dele, se eu não me engano, é Vicente Del Bosque. É um técnico muito bom, que tava junto aí com eles na Eurocopa, que não faz muito tempo que eles ganharam também, nem no Campeão do Mundo, que no caso foi ano passado. Um desses jogadores deles são André Iniesta, Xavi Alonso, Fábregas, Sérgio Busquets, Davi Villa, quem mais? Fernando Torres, né? A Espanha traz um time bem grande até, bem bom, que os jogadores com muita técnica, muita habilidade mesmo, né? Espero que não me decepcione, né? Por causa que eu que faço vídeo, eu que vou ficar com a cara lá embaixo, né? Se for eliminado nas primeiras. Então, basicamente isso. Traz também o namorado da Shakira, né? O Piqué. Basicamente isso que eu vim pra falar aqui, que espero que vocês tenham gostado, né? Então, é isso. Tchau.